Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha, o vídeo de hoje... Não sei nem como dizer. O vídeo de hoje é um vídeo com um tema tão pesado, mas tão pesado, que olha... Chega a ser... Sem comentários, porque olha, é um tema muito forte. Bom, para quem não sabe... Nos Estados Unidos surgiu uma programa de sucesso executivo para mulheres chamado Nexon, conhecido pelas iniciais NX e VM. Só que o que se escondia por trás da Nexon era tão chocante, mas tão absurdo, que você pensa assim, isso é mentira, não é? Mas não é. E como essa história começou a surgir seus desdobramentos, alguns desdobramentos foram muito, mas muito pesados. Envolve gente até da nata, viu? Pra vocês terem uma ideia, da nata da sociedade americana. Eu vou explicar aqui para você mais ou menos. Como falei, a Nexon surgiu como uma espécie de programa de sucesso executivo para mulheres ricas se tornarem o quê? Mulheres poderosas. Mas não é bem isso que aconteceu não, viu? Eu vou até dar uma lida aqui para vocês, ó, sobre o que é isso. Aqui. Sob o disfarce de um programa de sucesso executivo, a Nexon recruta mulheres ricas e as apresenta a uma sociedade secreta bizarra que faz lavagem cerebral em seus membros, usando rituais e técnicas de indução de trauma retiradas diretamente do manual MK Ultra. Bom, quem está por trás da Nexon? Bom, o mentor da Nexon é um americano chamado Kit Raniere. E foi descoberto que, olha isso, eu vou ler aqui sobre ele para vocês verem. Fundada pelo líder encantador e carismático Kit Raniere, que exige que os membros o chamem de vanguarda, juntamente com sua associada Nancy Salzman, que é chamada de prefeita, a organização vende seminários de autoajuda para executivos. No entanto, dentro da Nexon está uma sociedade secreta denominada DOS, que transforma as mulheres em escravas, com métodos indutores de trauma que se assemelham ao controle mental monarca. Ou seja, a Nexon fazia uma espécie de lavagem cerebral nas mulheres e as transformavam em escravas sexuais. Aí, olha, mais uma coisa. Eu vou ler aqui mais um pouco, vamos lá, sobre o que são os mestres do controle mental, e aí eu vou fazer uma dissertação para vocês e explicar o que também está acontecendo, porque que eu falei que começou a dar muita reviravolta nesse caso. Na verdade, antes da Nexon, Kit Raniere e Nancy Salzman, eles fundaram a Executive Success Programs, ou ESP, Programa de Sucesso Executivo. Era uma empresa que oferecia workshops, cursos e trabalhos de coaching e autoaperfeiçoamento. Isso se baseou num amálgama de técnicas terapêuticas como hipnose, programação neurolinguística, e nisso eles foram treinados no PNL, que é como eu falei, a programação neurolinguística. Eles conheceram não só foram aperfeiçoados nisso, como a PNL é uma parte importante do controle mental monarca. Vamos lá. Palavras de Fritz, vamos ver aqui. Nossa, esse Word tem hora que me ajuda.
Palavras de Fritz Springmeier, que é da fórmula de criação de uma mente de controle escrava. Olha só o que ele disse. Os programadores usavam PNL antes de ser conhecida como PNL lá em 1976. Se alguém estuda PNL ia achar que os livros de PNL, como o Livro Segundo de Técnicas Básicas de Clifford Wright, ensinaram as pessoas a criar estados dissociativos, que são personalidades alternativas, e que eles ensinam as pessoas a desenvolver diferentes estados mentais e pseudo-personalidades múltiplas. É difícil expressar todas as diferentes ligações que a PNL tem com a programação monarca. Mas em diferentes momentos, os conceitos de PNL certamente seriam úteis para os manipuladores. Basicamente era isso o que Kit Raniere é. Um manipulador. Mas ele era um manipulador assim tão sagaz que, olha, existem muitos e muitos casos de pais que denunciam que suas filhas foram vítimas da Nexon. Mas olha, por que eu falei que esse caso promete assim reviravoltas? Porque descobriram tanta coisa e descobriram envolvimentos de pessoas que vocês sequer imaginam. Continuando. O ESP, em poucos anos, conseguiu treinar um total de 3.700 pessoas. Para mais, viu? Incluindo indivíduos de alto escalão, como o Sir Richard Branson, um bilionário, que é um magnata bilionário. Sheila Johnson, que é cofundadora da BET, Black Entertainment Television. Antônia Senovello, que é uma ex-cirurgiã. Stephen Cooper, diretor-presidente interino da Emerald. Ana Cristina Fox, filha do ex-presidente mexicano Vicente Fox. E Sarah e Claire Bronfman, que são as filhas do herdeiro da fortuna da Seagram. Ana Cristina Fox era filha de Vicente Fox, foi um presidente mexicano. Mas outro presidente mexicano teve um familiar envolvido nesse caso e mais pra frente vocês já vão saber. Só que a ESP mudou posteriormente o seu nome para Nexon. Pois é, a Nexon surgiu da ESP. Continuando. Os métodos estranhos não demorou muito para que os jornalistas descobrissem, né? Que eram estranhos, insidiosos. E isso, em 2003, ganhou uma matéria da revista Forbes. A Forbes, que é uma revista tradicionalíssima no mundo. E foi publicado um artigo chamado Culto da Personalidade, onde descrevia algumas das particularidades da Nexon. E eu vou ler aqui a matéria, um pedaço da matéria para vocês, porque também tem um outro da New York Times, viu? Os alunos pagavam até $10.000 por 5 dias de palestras e sondagens emocionais intensas em sessões diárias de 13 horas. Eles tiram seus sapatos para a aula, aprendem apertos de mão obscuros e usam cintas coloridas patenteadas em dezenas de variações diferentes que significam classificação na organização. Quando um estudante de nível superior entra na sala, eles devem ficar de pé para mostrar respeito. Eles são ensinados a se curvar uns aos outros e ao vanguarda. Quando ele faz uma aparência rara, os estudantes se aproximam dele. Alguns ex-clientes dizem que o viram cumprimentar cada mulher com um beijo na boca, embora Ranieri negue isso. Bom, ele nega, mas olha, tem mais coisa. Agora, a New York Times também rendeu uma matéria porque os alunos tinham que assinar um acordo de não divulgação, de nada poderia ser revelado, eles nunca poderiam falar sobre o que aprenderam. E ao contrário da maioria das sociedades secretas, tipo a maçonaria, o segredo dos membros é garantido por colaterais. Eu vou ler aqui. Para obter a admissão, elas eram obrigadas a dar a seu recrutador ou mestre, como ela era chamada, fotografias nuas ou outro material comprometedor. E eram avisadas que tais colaterais poderiam ser publicados se a existência do grupo fosse divulgada. Ou seja, manipulação por chantagem. Basicamente dizendo é isso. Elas tinham que entregar, sei lá, uma foto nua, um vídeo de sexo explícito,
com ela aparecendo, porque se ela falasse alguma coisa, ela ia ter o nome enxovalhado, porque iam descobrir o que foi que aconteceu, que ia ter o material divulgado. Ou seja, era usada pra isso mesmo. Era uma tortura psicológica que era usada aqui no caso da Nexon. Mais uma outra questão. Sarah e Claire Bronfman. Elas são filhas do bilionário Edgar Bronfman, que era o presidente da Seagram, a maior destilaria de bebidas alcoólicas do mundo. Presidente do Congresso Judaico. Vamos ver aqui. Peraí, subiu demais. Ele é presidente do Congresso Mundial Judaico e um membro e um membro proeminente do grupo Bilderberg. Elas são herdeiras de um império que não é um impériozinho pequeno, não, é um império global. Global, hein? Esse império deles. E ainda é muito influente nos dias atuais, no mundo de hoje. Só que nem é preciso dizer uma coisa. Quando entraram na Nexon, as coisas meio que mudaram. O nível de evolução foi muito rápido. O pai no começo não gostou muito do envolvimento delas. Ele chamou a Nexon uma vez de seita. E pior que se for pra ver, ele estava certo. Só que esse desacordo não impediu que elas transferissem quantidades maciças da fortuna para o Kit Raniere. Não. E nisso, olha só, os registros mostraram os valores que elas deram a ele para aumentar a fortuna da empresa. 150 milhões de dólares. O que na nossa moeda atual deve estar valendo quase uns 600 milhões de reais. E em 2009 elas tiveram uma grande conquista. Tá bom, vai. Nem então pode dizer que é grande? É. Olha a conquista que elas tiveram em 2009. Elas convenceram o Dalai Lama a aparecer num evento em Albany. E esse evento deu um novo nível de credibilidade espiritual à Nexon, né? Tem até foto aqui de Kit Raniere com Dalai Lama. Eu vou deixar o link que foi usado para este roteiro na descrição do vídeo. Só que na verdade, não foi só para esse fim que o dinheiro do Sr. Bronfman foi usado. Para fins também um pouquinho mais nefastos. Querem que eu leia? Pois lá vai. Eu vou ler aqui. Nos últimos... isso foi da Vanity Fair. E a que o Vanity Fair fez na matéria. A herdeira e o culto. E eu vou ler aqui. Nos últimos meses, as pessoas começaram a apresentar histórias sobre a Nexon. Relatos de detetives particulares alegadamente conseguindo registros bancários e telefônicos de rivais da Nexon. Relatos de seus críticos sendo seguidos e ameaçados e, em um caso específico, sendo empurrados para fora da estrada com uma limusine preta. Relatos de um menino sem mãe de 3 anos, trazido ao grupo como recém-nascido, em circunstâncias misteriosas e sobre as circunstâncias misteriosas por trás da visita de Dalai Lama a Albany. De repente, perguntas mais sombrias foram levantadas sobre de como o dinheiro de Bronfman estava sendo usado. Na verdade, hoje, nos múltiplos processos envolvendo as irmãs Bronfman, há sérias acusações de lobbies, não apenas de possíveis chantagens e perjúrios, mas também de outras atividades potencialmente ilegais, incluindo roubo e uma conspiração para forjar documentos. Minha gente. E nisso, aparentemente é só uma fachadinha. É só uma fachada ainda mais chocante de um circuito interno e de um segredo que transformou mulheres em escravas. Que é uma seita de controle mental. Vou procurar aqui. Foi descoberto, outras descobertas que fizeram. Acredito eu, que se não me engano foi no ano passado, uma das envolvidas nessa seita, na Nexon, teve a sua identidade revelada, que ela era uma recrutadora,
né? Que é ninguém mais, ninguém menos que a atriz Alison Mack. Pra quem não conhece, eu vou perguntar, vocês já assistiram Smallville? Smallville, que é uma série de sucesso da Warner. Conta a história do super-homem quando mais jovem, que era vivido pelo Tom Welling. Pois bem, a Alison Mack interpretava a personagem Chloe Sullivan, era a loirinha. Ela entrevistou o Kit Raniere para um programa dele chamado Raniere Conversations. E ela era uma das recrutadoras dessa seita. E eu vou ler aqui. Ela é a segunda líder da DOS, que é uma seita de controle mental. E ela não só recruta escravos, como introduz castigo corpóreo e quando promete mais empoderamento feminino. Só que elas usam atrizes famosas para atrair essas mulheres. E eu vou ler aqui da revista Forbes de novo. Detratores dizem que Raniere administra um programa de culto destinado a quebrar seus sujeitos psicologicamente, separando-os de suas famílias, induzindo-os a um mundo bizarro de pretensões messiânicas, linguagem idiosincrática e práticas realistas. E já a Vanity Fair diz: mais alarmantes foram os relatos de falhas quase psicóticas entre alguns que passaram pelo programa Nexon. Relatos que descreveram o que parecia ser técnicas de clássicas de lavagem cerebral, nas quais as pessoas eram separadas de sua família e lentamente entravam em colapso psicologicamente. New York Times também teve sua matéria. A submissão e a obediência seriam usadas como ferramentas para atingir esses objetivos, disseram várias mulheres. A Irmandade compreenderia círculos, cada um conduzido por um mestre que recrutaria 6 escravos de acordo com 2 mulheres. Com o tempo, eles recrutarão escravos próprios. E elas eram marcadas como gado, pra vocês terem uma ideia. A senhora Sarah Edmondson, que também foi uma das vítimas, ela foi marcada no próprio corpo com um símbolo que eu vou ler aqui. Que também foi da New York... Deixa eu ver se foi do New York Times mesmo pra conferir. Também foi do New York Times, olha só. Sarah Edmondson, uma das participantes, disse que lhe disseram que fariam uma pequena tatuagem como parte da iniciação. Foi dito a cada mulher que se despisse e se debruçasse sobre uma mesa de massagem, enquanto outros 3 prendiam as pernas e os ombros. De acordo com um deles, seu mestre, uma alta funcionária da Nexon chamada Lauren Salzman, instruiu-os a dizer: mestre, por favor, me marque, seria uma honra. Uma doutora procedeu a usar um dispositivo de cauterização para marcar um símbolo de 2 polegadas um pouco abaixo do quadril de cada mulher. Um procedimento que levou de 20 a 30 minutos. Durante horas, gritos abafados e o cheiro de tecido queimado encheram a sala. Chorei o tempo todo, disse a senhora Edmondson. Eu dissociei do meu corpo. Nossa, a gente tá ficando cada vez pior. Outra continuação também do New York Times. Presta atenção. Dissociar do corpo de alguém. Esse é o objetivo final da programação Monarca. E outras técnicas de indução que eles usavam de trauma incluíam expor as mulheres a imagens ultraviolentas. E eu vou ler aqui mais um pouco. Dr. Porter, como parte de um experimento, mostrava às mulheres filmes graficamente violentos, enquanto uma máquina de ondas cerebrais e uma câmera de vídeo registram suas reações de acordo com 2 mulheres que participaram. As mulheres disseram que não foram avisadas que alguns dos clipes eram violentos, incluindo filmagens de 4 mulheres assassinadas e desmembradas. Nossa, foi terrível. Da Forbes novamente. Depois de uma noite sem dormir e jornadas de 17 horas de oficinas, uma mulher de 28 anos de uma família mexicana proeminente diz que começou a ter alucinações e teve um colapso mental em seu hotel perto de Albany.
Ela foi ao hospital e pediu tratamento psiquiátrico. Seu psiquiatra, Carlos Rueda, diz que nos últimos 3 anos ele tratou 2 outros que tiveram a aula. Um tinha um episódio psicótico. Palavras de Toni Natalie, quer dizer. Ela é uma das ex-namoradas do Kit Raniere, ou, no termo correto, ex-escravas. E ela, em 2012, para Vanity Fair, ela descreveu o trauma que ela foi obrigada a suportar. Durante seus anos com Raniere, ela estava tão quebrada psicologicamente que, de acordo com os registros do tribunal, ela desistiu do cuidado de seu filho porque Raniere a encorajou a fazê-lo. Ele era realmente brilhante, diz ela, mas no caminho, esse brilho é a coisa mais próxima da loucura. Lembrando como ele havia insistido em manter o corpo do cachorrinho morto dela em seu freezer de garagem para vê-lo diariamente, a fim de lidar melhor com a morte. Olha, essa técnica dele foi chocante, hein? Forçar escravos a negligenciar os próprios filhos e enfrentar animais de estimação mortos. Isso é uma técnica clássica de controle mental para induzir trauma. E quando ela tentou deixar o Kit Raniere, olha as consequências que ela teve que enfrentar. Eu vou ler aqui. A casa de Natalie foi invadida. A polícia foi enviada para a casa de sua mãe. Sua família era ameaçada. Durante esses anos, Natalie descobriria que a Nexon havia contratado o polêmico investigador particular de origem israelense, Yuval Aviv, para monitorar sua casa e examinar sua vida privada e atividades comerciais. Várias vezes ela disse que foi visitada por agentes do FBI recentemente, na época fevereiro de 2012. Mas pelo menos uma mulher não conseguiu sair viva disso. E as circunstâncias do desaparecimento de Kristen Snyder são perturbadoras. Eu vou ler aqui. Em 2003, Kristen Snyder, uma consultora ambiental de 35 anos, desapareceu após uma sessão da Nexon no Alasca. Seu corpo nunca foi encontrado, mas em seu caminhão, estacionado à margem da Resurrection Bay, havia um bilhete que dizia: eu recebi lavagem cerebral e meu centro emocional do cérebro foi morto/desligado. Entre em contato com os meus pais. Se você me encontrar ou este bilhete, sinto muito. Eu não sabia que eu já estava morta. Nossa. Olha, gente, esse vídeo, a história é muito comprida. Eu vou encerrar essa parte. No próximo vídeo, eu vou dar a continuação da história e outro desfecho que aconteceu. Vocês estão achando que Kit Raniere tá sem punição? No próximo vídeo vocês vão saber o que foi que aconteceu. Então, até a próxima. E o próximo vídeo já vai sair no dia seguinte. Então, até lá.